Querido, se você que trouxe sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 42. Jó 42, do verso 1 ao 6. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Dor. O que aprender com ela, queridos? O que aprender com a dor? Quem aqui já passou por momentos de dor? Levante a mão, por favor. Quem aqui já passou por momentos de dor? E eu pergunto mais uma vez, como você se portou nesses momentos de dor? Como você se portou? Qual foi a sua atitude? Nos momentos de dor, às vezes nós falamos coisas e de coisas que não sabemos, que não conhecemos, que não entendemos. Agimos como verdadeiras crianças mal criadas em momentos de dor. Às vezes o Senhor já nos alertou, como fez com Jó. Jó, escuta, porque eu quero te falar. Vou te fazer algumas perguntas. Quantas vezes o Senhor nos diz assim, para um pouco para me escutar. Eu quero falar com você, eu quero te falar coisas que você não sabe. Eu sei o que está acontecendo com você. O diabo está por trás deste sofrimento, dessa dor, e você não para me ouvir. As dores são parte da escola de Deus para os seus filhos. As dores são instrumentos do amor de Deus por nós. Muito embora a gente não consiga entender, aquele que está passando por um momento de dor não consegue entender isso que eu estou falando, que elas são instrumento de amor de Deus por nós. E aí você diz, pois é, pastor, como entender a dor que passa hoje o mundo, pastor? Como entender a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho amado para essa doença, pastor? Ou para uma outra doença? Como entender alguém que você ama sofrendo dores terríveis em um leito de UTI, pastor? Do ponto de vista humano, não dá para entender. Mas do ponto de vista espiritual, nós podemos sim entender. Sabe por quê? Porque nenhuma dor ou sofrimento são provenientes da vontade do coração de Deus. Quando nós passamos por dores, quando nós passamos por sofrimentos, sempre é consequência de alguma coisa que fizemos. E às vezes nós não enxergamos ou não queremos enxergar essas coisas que fizemos, que está nos trazendo dor, que está nos trazendo sofrimento. Deus nos fez seres perfeitos, amém? Perfeitos. Tínhamos tudo para sermos os mais felizes deste mundo. Mas infelizmente nossos primeiros pais, por desobediência, deram ouvido a Satanás e desde lá
a dor e o sofrimento passaram a fazer parte da nossa caminhada. Mas pelo amor e misericórdia de Deus, após a queda do homem, após o seu afastamento, porque a Bíblia diz que no início de tudo, antes do pecado, nós tínhamos uma comunhão muito íntima com o Senhor, e o Senhor amava essa comunhão, que todo dia, ao final da tarde, Ele vinha se encontrar conosco, através de Adão e Eva. Mas após o pecado, isso foi rompido. Após a queda, após o seu afastamento, Deus, Ele, pela sua misericórdia, Ele refez todo o seu plano original para a humanidade. Preste bem atenção. Entregando de graça, para que pela graça fossem salvos. Amém? Entregando o seu Filho de graça, para que pela graça, nós fôssemos cada um de nós salvos. E um dia nós estaremos em um lugar onde não haverá mais dor por toda a eternidade. Amém? Amém, queridos? Deus não criou o homem para ser usado por Satanás. Deus não criou Satanás para subjugar o homem. Deus não criou o ser humano para sofrer dor. E por que sofremos então, pastor? E por que sofremos? A resposta está dentro de cada um de nós. A resposta está dentro de mim, a resposta está dentro de você. É claro que ninguém está isento de dor, mas as piores dores são causadas por nós mesmos. E uma das piores dores não é a dor de um baque, um acidente, uma coisa, é a dor no coração. É a dor aqui na mente. É aquela dor que nós causamos, seja para nós mesmos, para os nossos relacionamentos, para nossas amizades, para o nosso dia a dia. Ou para que nós causamos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. As piores dores são provenientes das consequências de coisas erradas que nós fazemos. E a pior de todas as dores é a dor do pecado. Essa é pior de qualquer dor, querido. A dor do pecado é pior do que qualquer dor. Porque se ela não for curada, ela vai levar eu e você à morte. Outras doenças, inclusive, tem algumas que são para a medicina ainda não descoberta, o remédio eficaz, mas pela ação, misericórdia e milagre de Deus são curadas. Quantas pessoas estão hoje aí, transitando pelas ruas, curadas de câncer, curadas de outras doenças graves? Mas quantas vão morrer eternamente se não forem curadas do pecado? Então a pior dor de todas é a dor do pecado. O pecado, ele é mais nocivo, ele é mais perigoso do que qualquer outra doença na carne e na mente. A doença, a pecado, é tão grave que mata a pessoa eternamente. Mas há uma possibilidade de evitar o pecado. Há uma possibilidade de vencer o pecado. Amém, queridos? Aí você diz assim, como, pastor? Como? A resposta está na palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a você. Alimpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai o seu coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, amém? Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vai te exaltar, amém? Aqui está a resposta. Você pode vencer o pecado, mas é preciso se sujeitar, mesmo em meio à dor, é preciso parar para ouvir a Deus, buscar nele a direção certa, para não falarmos besteiras, para não traçarmos caminhos que vão nos levar a dor e sofrimento, amém, queridos? Sabe por que eu digo isso?
Porque em momentos de dor, é muito difícil a gente se manter sóbrio. É muito difícil a gente se manter paciente. E eu digo, olha essa frase que eu cunhei aqui para vocês. Coloque lá, querido. Em momentos de dor, muitas vezes nós somos o paciente sem paciência. Muitas vezes nós vamos se tornar paciente, ou seja, o doente sem paciência. Eu louvo a Deus por eu ter passado pelo momento de maior dor da minha vida e ter tido paciência para suportar aqueles terríveis 15 dias hospitalizado com Covid. Eu louvo a Deus por isso. Por eu ter passado por esse momento. Digo para você, dos meus 62 anos, esse foi o pior momento da minha vida. Mas passei com paciência. E como o Senhor conseguiu, pastor, isso? Como? Primeiro, me sujeitando a Deus. Segundo, me achegando a Ele. Terceiro, limpando as minhas mãos, confessando todos os meus pecados. Quem esteve aqui no testemunho, quando eu dei, falei disso. Que Deus me transportou para o momento onde eu comecei a me entender como gente, ou seja, quase 5, 6 anos de idade. E de lá para cá, eu vim pedindo perdão um a um de meus pecados, naquela noite ali, amém? Então, como o Senhor conseguiu isso, pastor? Limpando minhas mãos. Me arrependendo e confessando todos os meus pecados. Ali, naquele momento, eu senti a minha miséria. Quão miserável eu sou diante de Deus. O quão pequenino eu sou diante de Deus. Ali, naquele momento, eu lamentei, eu me humilhei e chorei bastante na presença do Senhor. E qual foi o resultado, pastor? O Senhor me exaltou. Amém? Amém? Ele diz isso na sua palavra que nós acabamos de ler agora. O resultado foi que o Senhor me exaltou e por isso eu estou aqui hoje. E toda vez que eu estou aqui, neste lugar, é motivo de gratidão. É motivo de um grande privilégio, queridos. Porque este filho estava morto e voltou à vida, eu poderia não estar mais aqui com vocês. Mas Deus manda eu te dizer uma coisa. Que as dores que você está passando, ou que algum ente querido teu, algum amigo teu está passando, não é o seu fim, não é o fim dessa pessoa. Pode ser o começo de uma nova vida. De uma vida de verdade. De uma vida de qualidade, aleluia. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus, amém? Pode ser isso. As dores elas não são o fim da vida de ninguém. E um dia ela vai passar, amém? Um dia ela vai passar. As dores têm muito a nos ensinar, queridos. Elas podem ter tesouros escondidos que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Somente no sofrimento. Eu louvo a Deus pelas dores que eu passei, como eu falei, as dores que eu passei até aqui, não só naquela noite, mas todas elas me ensinaram coisas tremendas, coisas que eu não conhecia, ou se eu conhecia, eu não colocava em prática. Aleluia. Hoje é diferente. Mesmo com os meus 62 anos, vivo aprendendo e buscando mais conhecimento todos os dias. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo. E o quanto Jesus representa para mim. E quando nós sabemos, ouça isso, querido. Ouça isso, minha amada, meu amado. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, muitas coisas mudam em nossa vida. Coisas que já deveriam ter sido mudadas há anos. Quando nós nos entendemos o que somos em Cristo, essas coisas mudam. E eu pergunto para você, você já sabe quem você é em Cristo? Você já sabe quem você é em Cristo?
Coisas velhas, práticas velhas já passaram ou continuam do mesmo jeito na sua vida? Será que existem lições a serem aprendidas no tempo da dor? Será que esta dor, este sofrimento que você ou alguém amado está passando, não seja coisas e ações velhas que já deveriam ter sido abandonadas? Será que não é por causa dessas coisas? Eu pergunto, para encerrar esse questionamento aqui, você realmente é uma nova criatura? É uma nova criatura realmente? As coisas velhas já passaram, amém? Se ainda não passaram, não é uma nova criatura. Vai ter dor ainda. Vai passar por dor ainda. Eu venho falando nesses últimos dias sobre olharmos para dentro de nós mesmos. Porque o maior problema que está acontecendo hoje nos nossos relacionamentos, seja em casa, seja com Deus, é dentro de nós que está o problema. Porque até então nós éramos muito incentivados a olhar para os outros, olhar para o lado, olhar para o vizinho, e nunca olhar para dentro de nós mesmos, e assim as coisas iam passando, e nada se fazia novo em nossas vidas. Mas o Senhor falou muito forte naqueles dias comigo, e hoje eu venho falando isso para você. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque nós vamos curar muitas coisas, queridos. Sabe por que nós precisamos olhar para dentro de nós? Porque é lá dentro, é lá no mais íntimo do nosso ser que estão as respostas para muitas dores, para muitos sofrimentos que nós estamos enfrentando. É lá dentro. Mas não queremos olhar no espelho. Preferimos culpar os outros. Preferimos culpar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Quando deveria ser: Pai, perdoa, pois culpado sou eu. Amém? Amém, queridos? Faça como o filho pródigo que reconheceu seus erros. Ele foi honesto e transparente com o pai quando ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas para ter uma atitude assim, igual essa do filho pródigo, é preciso cair em si. A Bíblia diz que esse jovem, ele caiu em si. Cair em si é tomar consciência daquilo que nós estamos fazendo de errado. E ele caiu em si. Ele olhou para dentro dele. Ele deixou o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Convencer do pecado. Por quê? Porque nós não nos achamos pecadores. A pior revolta quase é quando alguém te chama de pecador. Convencer da justiça, por quê? Porque apesar de não sermos justos, nós achamos que somos. Né? Nós achamos que somos justos. Nós podemos até ter uma atitude de justiça com alguém aqui, mas depois, logo em seguida, nós estamos sendo justos com o fulano ali. Somente Deus é justo, amém, queridos? E do juízo, por quê? Porque muitos acham que tudo acaba aqui e que esse negócio de tribunal é só para nos amedrontar. Não, queridos, não acaba tudo aqui. Na dor, eu aprendo que, primeiro, não há crise que Deus não possa reverter. Amém? Na dor não há crise que Deus não possa reverter. Jó aprendeu essa verdade, ele disse: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Amém? Creia que para Deus nada é impossível. Ah, pastor, por que ele não reverteu a morte do fulano, pastor? Se nada é impossível para ele, por que ele não reverteu a morte do fulano? Ei, olhe para cá.
Eu acho que esses porquês você deve guardar com você. E quando você estiver frente a frente com Deus, você deve perguntar a Ele. Amém, queridos? Amém? Amém. Mas para você fazer essa pergunta e saber a resposta de Deus, é preciso, antes de mais nada, você estar salvo. Porque se você não estiver salvo, você não vai ficar frente a frente com Ele. Porque a Bíblia nos diz que os salvos verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, aleluia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Apocalipse, capítulo 22, 4 a 6. Essas perguntas, essas dúvidas, esses porquês. Você vai ter que tirar essas dúvidas com Ele, mas é preciso estar salvo. O Senhor pode reverter qualquer situação, qualquer dor, qualquer sofrimento. O Senhor pode mudar qualquer cenário. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de maravilhas. Quem crê, diga amém. A Bíblia diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti, Senhor. Jeremias 32, 17. É possível o homem fazer uma jumenta falar? Aí você diz, por que você pergunta isso, pastor? É porque nós estamos falando do impossível. É possível o homem fazer uma jumenta falar? Para o homem, sim, é impossível, mas para Deus, não. Ouça uma das histórias mais impressionantes e verídicas que mostra o poder ilimitado do Senhor. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado na sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra o muro. Por isso ele bateu de novo na jumenta. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz para você? Para você me bater assim 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta lhe disse, não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu nela, na jumenta, 3 vezes? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada.
Eu vim aqui para impedir você desse caminho de sofrimento que tu ia caminhar. Esse caminho de dor que tu ia traçar. Esse caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse a essa altura, eu certamente o teria matado, Balaão. Teria matado você, Balaão. Mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para impedires de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Amém? É preciso voltar. É preciso arrependimento. É preciso voltar ao contato com o Senhor. A comunhão com Deus. E eu volto a insistir. O pior de todas as dores chama-se pecado. Amém, queridos? Deus trabalha justamente no nosso impossível. E toda a impossibilidade humana torna-se o possível de Deus quando Deus vê humildade em nós. Quando Deus vê fé, quando Deus vê obediência, quando Deus vê humilhação da nossa parte, Ele trabalha. Até aqui Ele não tinha trabalhado na vida deste homem. E Ele não vai trabalhar na minha e na sua vida enquanto Ele não vê isso, enquanto Ele não vê humildade, fé, obediência, humilhação da nossa parte. Queremos o favor de Deus para aliviar nossas dores, nossos sofrimentos. Mas continuamos arrogantes, continuamos descrentes, continuamos insubmissos. Aí não tem como Deus transformar o nosso impossível em possível. Não porque Deus não possa fazer, e sim pela arrogância nossa. Amém, queridos? Na dor eu aprendo, 2, nada pode frustrar os planos de Deus. Amém? Nada pode frustrar os planos de Deus. Jó aprendeu essa verdade, ele disse: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma parte do verso 2 diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O passar por provações faz parte dos planos de Deus para os seus filhos, especialmente como aconteceu com Jó. Mas as provações permitidas por Deus serão sempre administradas por Ele. Tudo aquilo que nós passarmos e tivermos uma vida de comunhão, de retidão, de humildade e de fé, nós vamos passar pela dor, nós vamos passar pelo sofrimento, mas eles serão administrados por Deus, amém? E quando Deus administra, o diabo não tem poder de nos matar. No caso de Jó, a ação do diabo ficou restrita àquilo que Deus permitiu a ele. No capítulo 1, versículo 12 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem, o que Jó tem, está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Contra a vida dele, não. Contra a vida dele, quem comanda sou eu. Amém, queridos? Foi por isso que, ao dizer que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Jó entendia que a sua vida não estava solta, a sua vida não estava abandonada, muito menos jogada de um lado para o outro. Jó sabia em quem ele cria, amém? É preciso que a gente saiba em quem a gente crê, queridos. É preciso que a gente saiba quem é eu e você em Deus. O que Jesus representa para mim e para você. Quem já teve planos frustrados? Seja sincero, quem já teve planos frustrados? Levante a mão, por favor. Eu já tive. Exemplo, uma viagem que não aconteceu. Um dinheiro que não veio. Um emprego que não deu certo. Uma mudança mal sucedida. Um diagnóstico que você não esperava. A morte repentina de alguém muito amado. Como foi a sua reação? Você ainda vive sofrendo e frustrado por causa de alguma coisa aqui ou de outra coisa que eu não citei aqui? Você ainda vive frustrado, sofrendo? Pastor, como lidar com a frustração, pastor? A primeira coisa, creia que Deus está no controle da tua vida, amém?
Creia, porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Em segundo lugar, confie na providência do Senhor. O salmista, ele diz lá no Salmo 62, verso 8, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o teu coração, pois ele é o nosso refúgio, amém? Terceiro, nunca permita que a frustração te afaste de Deus, querido. Nunca permita isso. Porque eu e você, nós vamos estar sendo frustrados muitas vezes, mas não deixe que isso te afaste do Senhor. Romanos 8, 38 e 39 diz, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia! Não deixa que a frustração te separe do Senhor. Oh, glória a Deus. E em quarto lugar, fique em paz com Deus. Não deixe que a frustração te separe. Fique em paz com Deus, amém? Isaías diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado em ti, porque em ti ele confia, aleluia. Confia em seu Senhor. Na dor, eu aprendo que, 3, coloque lá, querido, falar com precipitação nunca vai aliviar o meu sofrimento. Aqui é um ponto muito importante para você sair hoje daqui, entendendo isso. Não se precipite, não fale coisas que você não sabe, e de coisas que você não sabe também. Não se precipite. No versículo 3, Jó diz, na verdade falei do que não entendia. Jó, no final, ele reconhece a sua precipitação no falar. Jó, ele reconhece que falou acerca de coisas que não estavam, aliás, de coisas que estavam muito além do seu conhecimento, muito além da sua experiência. A dor pode nos levar a falar muitas coisas movidas por aquilo que nós estamos sentindo. Quando nós estamos com o peito encharcado pela dor, as palavras saem de nossos lábios sem muito cuidado, queridos. E a palavra é igual uma flecha. Mas ela não é igual uma flecha parada, é igual uma flecha lançada. Quando ela é lançada, ela não dá curva e volta de jeito nenhum. Então, quando nós estamos com o nosso peito encharcado pela dor, as palavras saem, sabe, sem muito cuidado, e muitas vezes nós falamos coisas que não devíamos falar. Falamos sem nenhum entendimento. Falamos precipitadamente. Culpamos Deus, quando na verdade Ele está trabalhando em nosso favor, muitas vezes. Trabalhando a meu favor, a seu favor, e nós falando besteira. Oh, como nós somos ingratos. Na dor, 4, eu aprendo que meu conhecimento sobre Deus pode ser superficial. Nós podemos, quando estamos passando pela dor, e isso acontece quando nós não temos uma comunhão sincera, quando nós não temos uma intimidade com Deus, aí nós vamos ter o quê? Vamos estar superficial, sabe? Porque nós não temos um conhecimento, nós vamos estar falando coisas que nós não conhecíamos. Jó aprendeu essa verdade, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Está aí o verso 5, eu te conhecia, porque superficialidade, apesar de ser um homem reto, honesto, transparente, que se desviava do mal, mas ele era superficial em relação à intimidade com Deus. Olha para dentro de você, veja como você está com Deus. Veja como está a tua vida com Deus agora. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui hoje que já teve uma vida de intimidade muito forte com Deus e hoje não está mais vivendo esse momento. Volta a ter essa comunhão, essa profundidade, porque senão você vai falar de coisas que você não sabe. A despeito de Jó ser um homem piedoso, temente a Deus, íntegro,
que se desviava do mal, ele ainda não tinha experiência de comunhão profundas com Deus. Quantas vezes a gente cruza com pessoas aqui mesmo dentro da igreja, a gente pode ter sim algum irmão, alguma irmã, que tem, sabe, uma vida direita, honesta, sabe, mas não tem uma vida de profundidade com Deus. E aí vive sofrendo, vive passando por dores que não deveria ter mais essas dores. As coisas velhas nunca deixam de existir na vida dessas pessoas. É preciso que a gente veja verdadeiramente o que está acontecendo, esteja honesto como Jó. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas é preciso que a gente conheça através do nosso coração. O conhecimento que Jó tinha de Deus era superficial, queridos. Isso também pode estar acontecendo com você. É muito comum isso, quando não deveria ser comum mais. Não deveria ser mais comum. Quanto tempo você tem servindo a Deus? Quanto tempo você tem de crente? Então não deveria ser mais comum isso, não. Sabe? Não é comum a gente ver crentes há muito tempo na igreja, mas com uma vida de superficialidade em relação a Deus. E por isso não crescem espiritualmente. Vivem eternamente como crianças que, ao sentirem a dor ou sentirem o sofrimento, praguejam, falam coisas que não sabem, se deprimem, se frustram, deixam seus ministérios, vão embora da igreja. As grandes lições da vida não se aprendem nas festas. É no vale da dor que nós passamos a conhecer mais profundamente o Senhor Deus, amém? O salmista, ele concorda com essa verdade ao dizer: foi-me bom ter sido afligido, pois assim aprendi os teus mandamentos. Salmo 119, versículo 7 e 1. A dor é pedagógica. Na dor eu aprendo, 5, estamos encerrando. Deus pode elevar meu relacionamento com Ele para outro nível. Amém? Também pode acontecer isso, e é isso que Ele quer hoje para você. É isso que Ele quer para você. É isso que Ele quer para mim. Que na dor, mesmo na dor, a gente eleve o nosso nível de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Amém, querido? De relacionamento com Ele. Jó passou a conhecer a Deus de uma forma mais elevada, mais profunda e mais pessoal. Antes, no passado, Jó conhecia a Deus de forma auditiva. A Bíblia diz que ele ouvia falar apenas. Mas agora, com o passar do tempo, já lá no final da história, no capítulo 42, já lá no final, Jó passa a conhecer o Senhor de forma visível. Oh, glória, amém? Ei, desperta, você sabe o que é isso? Ouvir, falar e ver, hein, querido? É muita diferença, meu amado. É diferença demais, querido. Mas agora os meus olhos te veem. Versículo 5. Longe de querer destruir Jó, mas Deus permitiu o sofrimento para que Jó o conhecesse mais profundamente, aleluia. Eu acho que foi dessa forma que aconteceu comigo, querido. Depois daqueles 15 dias no hospital, minha vida íntima com o Senhor mudou drasticamente. Eu orava 2 ou 3 vezes ao dia, mas agora eu também continuo orando 2 ou 3 vezes ao dia, mas com um significado totalmente diferente agora, querido. Oh, glória a Deus. Totalmente diferente agora. Hoje eu me sinto mais íntimo de Deus e Deus comigo. E é isso que nós precisamos saber. Não dizer apenas de ouvir falar, ah, Deus, eu sou íntimo teu, mas ouvir Ele dizer: ei, tu é o meu filho amado. Amém, querido? Não permita que as suas dores, que os seus sofrimentos distanciem você de Deus.
ou te faça ter uma vida superficial com Ele. Não permita isso nunca. Você não pode ficar longe daquele que é a solução para tuas dores. Ouça essa frase interessante que diz o seguinte: o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. Oh, aleluia! Sua dor pode levar, aliás, pode levar o seu nível de relacionamento com Deus. Creia nisso nesta noite. Eu quero concluir essa palavra hoje, dizendo para você que somente o dono da dor sabe quanto ela dói. Somente você sabe o que está doendo em você. Mas saiba que Deus não desperdiça a tua dor. Amém? Enquanto nós estamos sofrendo, as raízes da nossa vida estão cada vez mais sendo aprofundadas, cada vez mais descendo, para que a gente consiga sustentar o tamanho da árvore que nós vamos nos tornar, amém? Nós vamos nos tornar árvores fortes, carvalhos do Senhor. Por isso suporte a dor, porque as tuas raízes estão descendo profundamente, para que você não venha cair com qualquer ventinho, porque vai vir tempestade e você vai ficar de pé, amém? Você está firmando a sua casa na rocha, aleluia. Na dor, repita comigo bem alto, por favor, se puder. Na dor, primeiro. Na dor, 2, não, nada. 3, falar com precipitação. E 4. 5. Amém? A Ele a honra e a glória, amém, queridos? Oh, glória. Eu convido você a ficar de pé.